do Sindicider, nós temos vários convidados com presença confirmada para essa nossa reunião. Eu pedi aos senhores que a gente aguardasse mais um minutinho só, porque tem alguns conselheiros ainda nossos que querem participar da reunião, mas que ainda não chegaram, então eu pediria a paciência dos senhores, e mais um minutinho a gente começa a transmissão, então, por favor, ok? Muito bem, Fernanda. Então, vamos lá. Nós vamos começar a nossa transmissão. Meu nome é Gilson Santos Bertuzzi, eu sou superintendente do Sindicider, que é o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Aços. Eu queria dizer a todos que a nossa transmissão, essa nossa reunião, está sendo gravada e depois vai ficar disponível no nosso site. Pediria a todos também que permanecesse com os microfones desligados, para que a gente pudesse ter uma produtividade. Nós temos várias pessoas na sala, para que a gente pudesse ter uma boa produtividade nessa nossa reunião. No final das explicações, no final das apresentações, nós vamos abrir um bom espaço para debate, para esclarecimento de dúvidas. Na verdade, o maior objetivo nosso hoje aqui é tentar esclarecer dúvidas, tentar colocar um pouco de luz em relação a essa nova legislação, e daí a gente abre para o debate no final, ok? Lembrando só que o Sindicider, ele é o sindicato patronal que representa as empresas distribuidoras de aço, distribuidora e revendedora de aço de todo o Brasil, né? Então, seja aço plano, aço longo, fabricantes de telhas, tubos e perfis, o Sindicider é o sindicato patronal que representa essas empresas em todo o território nacional. Nós somos mais de 4.000 empresas e temos uma importância fundamental para o abastecimento do setor metal-mecânico para a cadeia produtiva metal-mecânica de todo o país. Então, o distribuidor de aço é aquele camarada que beneficia o aço e leva o aço para as indústrias e vende esse aço beneficiado como insumo. Okay? Então, nossa preocupação é sempre a de representar e levar informações para essas empresas. Já há mais de 3 anos, nós estabelecemos uma parceria com a Lopes e Castello, que é um escritório de advogado, que tem diversas especialidades na área empresarial, mas tem um foco muito importante na área tributária. E o que fez com que o Sindicider estabelecesse essa parceria com a Lopes e Castello, principalmente pela figura do Dr. Luiz Castello, que está nos dando o prazer de estar conosco aqui hoje, é que o Luiz ele tem um conhecimento muito grande do setor metal-mecânico e também da distribuição de aço. Então, uma bandeira forte do Sindicider é tratar das questões ligadas à carga tributária no Brasil. E a bagunça que é essa cobrança de tributos, que difere de estado para estado e muitas vezes de regiões para regiões. Então, o doutor Luiz Castello é um especialista nisso. Há mais de 3 anos, o escritório Lopes e Castello é nosso parceiro e cuida de todas as questões tributárias aqui para a gente, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 10 ações patrocinadas pelo Sindicider e pelo escritório, em defesa do nosso setor. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo nós estamos discutindo a equiparação de alíquota de ICMS de aços planos para aços longos. O aço plano aqui dentro de São Paulo é 18%, nós estamos pleiteando na justiça para que ele vá para 12%. A mesma coisa com telha. É um absurdo aqui em São Paulo que a telha de aço
para ser vendida dentro do estado, a alíquota é de 18 e a telha de barro, a telha de fibrocimento é só 12. É um absurdo que o perfil soldado tem a alíquota de 18, enquanto o perfil laminado tem a alíquota de 12. Então, todos esses assuntos são preocupações que o Cider tem e hoje ele está muito bem assessorado com o escritório da Lopes e Castelo. Então, antes de passar a palavra ao doutor Luiz, eu quero apresentar que vai estar conosco aqui a doutora Gabriela Alcântara, que é especialista do escritório da Lopes e Castelo nesse assunto da Lei Geral de Proteção de Dados. Doutora Gabriela, a senhora me ouve bem aí? Muito bom dia. Bom dia, Gilson. Escuto sim, perfeitamente. Você me escuta bem? Sim, perfeito. Luiz, eu quero saber se você me ouve e te agradecer, em especial por você estar conosco aqui, junto com a doutora Gabriela, para a gente pôr um pouco de luz e de informação aí sobre esse assunto da Lei Geral de Proteção de Dados. Está me ouvindo aí, Luiz? Bom dia, Gilson. Bom dia, pessoal. Ouço sim. Estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tranquilo, perfeito. Está chegando ótimo. A Fernanda está nos assessorando na parte técnica aqui. Então, agora, pessoal, eu vou passar a palavra para o doutor Luiz, para a doutora Gabriela. Eles vão fazer uma apresentação sobre esse assunto. Antes, porém, eu quero agradecer também o Zé Carlos Granado, que é o nosso conselheiro, está com a gente aqui. Zé, obrigado pela presença e pela força aí, tá? E estamos gravando porque tem uma série de outros conselheiros, Luiz, que queriam participar, mas estão fora hoje, com algum problema nas empresas. Nós vamos gravar e depois a gente deixa à disposição para todos os associados, tá? Então, Luiz, eu passo a palavra para você, para a doutora Gabriela, para a gente entender um pouquinho como é que é essa Lei Geral de Proteção de Dados e o que as nossas empresas vão ter que fazer para se adaptar a essa nova legislação. Por favor, Luiz, fique à vontade. Tá bom, Gilson. Bom dia a todos. Prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos falar um pouquinho dessa lei, né, que o pessoal acabou deixando para o último momento. Nós temos aí o início das sanções, iniciando já em agosto de 2019. É uma lei não muito nova, a lei ela é a de 2018, que a gente partiu com a Lei 13.709, e aí temos a Lei 13.853, que é de 2019, né, Gabriela, se não me falha a memória. Isso. E agora chegou o momento, já está em vigor desde o ano passado, desde agosto do ano passado, e agora as sanções passam a entrar em vigor também a partir de agosto desse ano, o que muito nos preocupa, porque hoje no país 10% das empresas fizeram essa adequação. O volume de empresas se adequando agora aumentou bastante, e isso realmente é uma preocupação. Por quê? Hoje, o tratamento dos dados sensíveis na empresa, ele é muito eficaz em alguns casos, mas em outros não. Que tipo de dados que terão que ser tratados? O que a gente precisa fazer hoje para poder equalizar essa questão, né? Seja um atestado médico, seja as questões relacionadas à parte de empregados, sejam as questões comerciais, representantes comerciais. Então, tudo aquilo onde você tem dados sensíveis, ele passa a ser necessário ter essa proteção. Então, imagina a seguinte situação, um mapeamento de dados onde você vai encontrando dentro desse mapeamento determinadas vulnerabilidades. E aí, qual que é a função da lei geral, né, e dessa adequação? Colocar determinados cadeados nessas vulnerabilidades. Muitas empresas já sofreram algumas sanções, porque por mais que as sanções descritas na lei sejam aplicadas a partir de agosto do ano que vem, deste ano, algumas empresas já foram incumbidas do pagamento de indenizações trabalhistas por vazamento de dados. Por quê? O Judiciário, o Ministério Público, o PROCON, ele pode aplicar as multas, determinar as indenizações, na verdade, não multas. Ele pode aplicar indenizações. Um contexto que está crescendo muito hoje são as questões comerciais. Empresas já estão firmando contratos com cláusulas específicas da lei geral, aonde você é obrigado a atestar que a sua empresa já está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você acaba assinando um contrato, dando essa validade que você já tem essa adequação e não está. Isso quer dizer o quê? Caso algum dado sensível desse seu cliente, desse seu fornecedor, venha vazar, você pode ser incumbido no pagamento de uma indenização. E aí, com relação às multas que serão aplicadas,
Eu acho que a multa mais temerária que nós temos hoje é a de 2% sobre o faturamento anual do último exercício. Então, só que ela é limitada a 50 milhões de reais. Então, você imagina, e como que isso seria processado? Tem a autoridade nacional que vai fazer toda essa fiscalização e, pelo andar da carruagem, de acordo com tudo que está acontecendo no judiciário e nessa lei geral, a gente acredita que realmente vai ter uma fiscalização muito forte em cima disso. Eu vou passar a palavra para a Gabriela, para poder explicar um pouquinho sobre essa questão do mapeamento, como é o passo a passo, só para vocês entenderem. A doutora Gabriela, ela é a head do escritório nessa área de direito digital, ela é especializada na Lei Geral de Proteção de Dados e responsável por implantação em diversas empresas aqui em São Paulo. Então, Gabi, vou passar para você poder falar um pouquinho sobre isso, depois a gente vai bater um papo, respondendo as dúvidas do pessoal, tá bom? Perfeito, perfeito. Obrigada, doutor Castelo, obrigada, Gilson. Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. De fato, a gente precisa falar um pouquinho sobre como funciona a implantação da lei de dados, né, da LGPD dentro das empresas, mas antes disso, eu preciso falar sobre o que é a LGPD. Então, eu vou situar aqui brevemente, não vou me estender muito, porque eu sei que tem muitas dúvidas e muitas questões sobre isso, mas eu preciso contextualizar de onde vem essa lei, né? Essa é uma lei que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ou seja, dados pessoais que são arquivados fisicamente dentro das empresas também estão dentro da LGPD, tá? Não são somente dados digitais. E ela visa proteger a pessoa natural, a pessoa física. Ou seja, ainda que as empresas mantenham relações entre pessoas jurídicas, as empresas têm funcionários, parceiros comerciais, trabalham ali com dados, pesquisas, muitas vezes de crédito, de sócios. Então, esses dados são protegidos pela lei geral, tá? Quais são os dados, de fato, que são protegidos? Nós temos os dados objetivos, nome, identificação por CPF, RG, são dados protegidos, e também aqueles dados sensíveis, né? Que são os dados que revelam uma intimidade do titular. E todos os dados que possam identificar também um titular, um sujeito, são protegidos. Por que eu digo isso? Por que eu faço essa introdução? Para que vocês tenham a ideia do quão abrangente essa lei é. É muito difícil nós pensarmos num setor empresarial, das nossas relações de negócio, que não seja abarcado nem que minimamente pela LGPD, né? Todas as empresas, todos os escritórios, todas as relações comerciais se encontram ali abraçadas pela LGPD. E o que a LGPD exige do setor empresarial? Ela exige diligência, preocupação, legitimidade. Ou seja, não é para parar de usar dados pessoais, a intenção da lei não é essa. A intenção da lei é que eles sejam usados de forma ética, de forma segura, exatamente por conta de tudo que nós estamos vendo, né? Aí nos noticiários, não só do país, mas a nível mundial, como que esses vazamentos de dados estão sendo realizados, como eles influenciam no nosso dia a dia, como hoje nós sofremos golpes financeiros, pecuniários mesmo, em decorrência da má utilização de dados. Então, é exatamente por isso que essa lei é tão abrangente, que ela chega em todos esses setores. Eu sei que a nossa conversa aqui, ela vai passar um pouco mais pela sanção, né? E para falar de sanção, eu preciso também contextualizar quem são as figuras da LGPD, né? Quem são os agentes, de quem que o setor, de quem a autoridade nacional e o judiciário vai exigir explicações. Dentro da LGPD, nós temos a figura do titular, que é essa pessoa física que possui dados. Então, sou eu, Gabriela, é o doutor Castelo, é o Gilson, nós todos somos também titulares de dados pessoais. Mas, dentro da LGPD, existem outras figuras, como o controlador, né? Que é uma pessoa física ou jurídica, aqui sempre pensando no ganho financeiro, tá?
que trata dados pessoais e que tem um poder de decisão sobre esses dados. Basicamente, as empresas. As empresas possuem autoridade e poder de decisão sobre os dados dos seus funcionários. É um exemplo, né? Nessa linha também dos agentes da LGPD, nós temos os operadores, que são aquelas pessoas físicas ou jurídicas que operam, que manuseiam dados pessoais em nome do controlador. Então, aqui a gente pode pensar em prestadores de serviço, terceirizados, transportadoras, enfim, todas essas empresas, né, todo esse setor que opera dados em nome de uma outra empresa, de um outro agente. E por que é importante que eu fale desses pilares da LGPD, né? Eu vou falar também sobre a autoridade nacional um pouquinho, mas por que é importante que a gente pense nessas figuras? Principalmente porque o controlador e o operador para a LGPD respondem de forma solidária. Como assim? Eles respondem na mesma proporção por um descumprimento legal ou por um descumprimento de uma orientação que a empresa deu a um prestador de serviço para a proteção de dados e não foi cumprido da forma que foi observado, né? Da forma que foi dita. Essa responsabilidade solidária, ela é tanto judicial quanto administrativa, ou seja, num eventual processo, ambos respondem na mesma proporção. Numa eventual fiscalização, e for fiscalizado ali um descumprimento legal, ambos também respondem na mesma proporção. Obviamente que existem excludentes e níveis, né, de resposta do caso a caso, mas o que a lei fundamentalmente exige de nós, e é o que pode se observar dentro desse espectro, é exatamente que ela procura a diligência do setor empresarial. Ela quer que os empresários se avisem um ao outro, né? Que essa seja uma parte essencial dessa mudança de cultura, né? A gente estava aqui conversando com o Gilson antes de iniciar esse nosso encontro, e ele disse isso e foi muito bem dito. É realmente uma mudança de cultura, um marco civilizatório. Hoje, os dados possuem valor econômico, possuem grande potencial de risco, de dano aos titulares, então é necessário que ele seja observado e cuidado, inclusive dentro das relações comerciais e empresariais. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão, também é um sujeito da LGPD, e é um órgão que vai fiscalizar, vai auditar as empresas no sentido de verificar se elas estão cumprindo o que está ali na lei. É o órgão que vai poder aplicar sanções, né, nas sanções administrativas, a multa que o Dr. Castello exemplificou é uma dessas possibilidades, mas existem outras também. Essa é uma multa simples, mas pode existir uma multa diária, uma advertência, um bloqueio, uma eliminação de base de dados, uma publicização desse descumprimento ou de um vazamento, que a gente fala que fere a reputação da empresa, em muitos casos pode acabar tirando a concorrência que ela tem dentro do mercado, quebrando a confiabilidade que ela tem com parceiros, com consumidores, enfim, pode trazer outros danos que muitas vezes acabam sendo mais impactantes do que a multa em si. E elas podem ser cumulativas, tá? Nada impede que, por exemplo, seja aplicada uma multa e uma publicização, ou um bloqueio e uma multa simples, uma multa diária, até que aquilo seja regularizado. As multas, de fato, assustam, mas o que a gente vem vendo, eu tive a oportunidade de participar de um fórum de LGPD aqui no país, representando a Lopes e Castello, e ouvi a palavra do diretor Valdemar, né, do diretor-presidente Valdemar, é exatamente que eles vão buscar essa diligência na adequação. Bom, contextualizei e agora eu preciso falar um pouco de como que essa adequação funciona, né? Os projetos de LGPD, eles têm que observar...
Gabriela, acho que é importante a gente mencionar também aquele caso da Cyrela, né, que foi, acho que um dos primeiros casos que houve uma indenização, né? A Cyrela, ela teve uma situação dessa na LGPD, onde a 13ª Vara Civil de São Paulo condenou a Cyrela numa indenização de R$10 mil por vazar os dados de um cliente. E essa decisão, ela já está servindo de jurisprudência para tantos outros processos que estão tramitando. Notem que as sanções, de fato, ainda não estão sendo aplicadas com base na lei, né? As sanções previstas em lei, mas as questões indenizatórias estão sendo aplicadas até de forma muito extensiva. Nesse caso da Cyrela, houve a indenização para essa pessoa em R$10 mil. É um valor até considerado baixo para o nível de vazamento que teve, mas quantas pessoas não tiveram seus dados vazados, principalmente nessas construtoras? E a mesma coisa ocorre na indústria, porque os dados eles circulam de forma desprotegida, né? Seja dados de clientes, fornecedores, funcionários, prestadores de serviço, representantes comerciais. Então, essas sanções, elas não precisam ser aquelas que estão previstas na lei, mas o judiciário vem aplicando. Hoje, na verdade, nós temos muitas ações tramitando no judiciário, requerendo essas indenizações, até porque no Brasil, pessoal, vocês são empresários, vocês sabem, nós temos aqui uma verdadeira indústria da indenização. Qualquer coisinha, alguém vai ao judiciário buscar uma indenização, né? Então, é muito complicado. E o nosso judiciário abarca essas situações também. Muitas vezes, o empresário no Brasil, ele é taxado como bandido. O contraditório fica prejudicado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Gabriela, desculpa te interromper, que eu achei que essa questão da Cyrela era um exemplo importante com base nisso que você falou. Doutora, só aproveitando, desculpa, mas eu acho que estamos num conceito meio que de sala de aula aqui, eu acho que vale a pena, Luiz, reforçar algum exemplo aqui, só para limpar, tentar ter uma ideia um pouco mais clara, trazendo para o nosso setor, então, essa questão da LGPD. Então, ela abraça os titulares. Então, titular é pessoa física, não é pessoa jurídica. Tá certo? Então, são as pessoas físicas. Muito bem, eu tenho a distribuidora de aço, e onde é que eu lido com dado de pessoa física? São todos os meus funcionários, os meus representantes comerciais, ou, eventualmente, por exemplo, consultas comerciais que eu faço sobre crédito de uma empresa e eu me utilizo lá dos dados dos proprietários da empresa na associação comercial, vou lá, pego o contrato social do camarada e vou fazer alguma checagem disso. Pois bem, então, essa empresa, ela nesse momento, ela está na condição de controladora de algum dado de um titular. Perfeito? Muito bem. E a lei preconiza que, dentro da empresa, fique explicitado quem é o operador desses dados. Ou seja, quem dentro da empresa, se é uma pessoa ou se ela vai terceirizar esse assunto, mas precisa ter alguém dentro da empresa que tenha as regras claras da LGPD para cumprir esse tratamento dos dados deste funcionário lá dentro. Inclusive, ele é o camarada que vai atender, Gabriela, por exemplo, um funcionário. Eu sou um funcionário e eu quero saber o que estão fazendo com os meus dados, com o meu endereço, com o meu RG na empresa e tal. Tem que ter alguém dentro da empresa, que é o chamado operador, e que vai fazer essa explicação para o funcionário. Antes de você explicar, além do funcionário, tem o encarregado geral, que é alguém que assina, a pessoa física da empresa, mandando para a ANPD, Associação Nacional de Proteção de Dados, que a empresa está alinhada com a legislação. E eu acho que é importante dizer que é o seguinte, tanto o encarregado quanto o operador, eles sofrem sanções também na pessoa física pelo não cumprimento dessa lei. É isso, Gabriela? Vou tentar explicar como que funciona. Gilson, a LGPD, ela tem uma natureza, ela parece muito na essência com a lei trabalhista e com a lei consumerista. Em que sentido? Ela enxerga o titular da mesma forma que o nosso direito trabalhista enxerga o empregado e que o nosso direito do consumidor enxerga o próprio consumidor, como uma parte hipossuficiente, vulnerável, né? Então, a lei é feita para proteger o titular, tá? Nesse sentido, o que acontece? Tudo que tem dentro da lei é feito para observar a proteção do titular.
que é a parte vulnerável. O controlador, que é a empresa, né, nesse nosso exemplo, é quem detém um poder de decisão. Então, quando eu explico como isso acontece com os funcionários, fica um pouco mais fácil. Mas trazendo esse exemplo que você mencionou, sobre uma pesquisa, por exemplo, de avaliação de crédito, ela vai avaliar esse crédito e vamos supor que ela vai fazer uma pesquisa num órgão, num Serasa. Quando você abre uma pesquisa no Serasa, você vai encontrar lá os nomes, o nome completo, o RG, o CPF dos sócios daquela empresa e eventuais restrições de crédito. Isso são dados pessoais. A Serasa tem o poder de decisão sobre aqueles dados, de como você irá acessá-los. Você que salvou aquela pesquisa e guardou no seu sistema, você opera em nome da Serasa, ou seja, você guarda aquilo em nome da Serasa. Você não tem o poder de decisão, mas você tem uma responsabilidade junto com ela. Ai, Gabriela, então se houver um vazamento na Serasa, eu vou ser responsável por indenizar esses titulares? Não, isso tem que ser observado caso a caso, porque se o vazamento veio de lá, é de lá que vai começar, né, a investigação e serão eles que serão punidos. Mas se você, enquanto operador, não cumpre os requisitos legais para cuidar desses dados dentro da sua empresa, ainda que eles tenham vindo da Serasa, você tem responsabilidade. O que eu quero dizer é o seguinte, o operador é uma pessoa que vai cuidar, que vai usar, que vai compartilhar dados em nome de uma outra. Não é ela que obteve, não é ela que tem poder de decisão de eliminar aquilo, por exemplo, mas ela usufrui para ganho próprio daqueles dados. Então, ela responde. O encarregado, Gilson, é um profissional que está dentro da empresa, que é o encarregado de proteção de dados pessoais, que é essa figura que vira um meio de campo, né? Ele conversa com o titular, ele conversa com a autoridade nacional, com a empresa, com o operador, com o prestador de serviço. É ele que faz todo esse intermédio de relação. Então, o operador é uma coisa e encarregado é outra. Quem responde de forma solidária, ou seja, quem responde também pelos danos, é o operador. O encarregado não responde na pessoa física, a não ser que esteja comprovado dolo, ou seja, aquele vazamento foi causado por ele, com a intenção de prejudicar a empresa. Aí sim, ele pode entrar para responder também, tá? Acho que ficou um pouco mais claro agora. Não, perfeito, deu para entender. Eu acho legal essa conceituação. Desculpe, deixa eu abrir aqui. Eu acho legal essa conceituação, Gabriela, para a gente trazer para a nossa realidade aqui das empresas distribuidoras, que a empresa tem lá as suas responsabilidades. É verdade? E muitas vezes o proprietário da empresa pode ser chamado na pessoa física até para tá explicando como é que esses dados são tratados. De qualquer sorte, a empresa, no mínimo, tem que nomear alguém capacitado ou contratar uma empresa terceirizada para fazer esse tipo de coisa. Tá? Zé Carlos, quer falar alguma coisa, Zé? Quero. Alô, está ouvindo? Pode falar. Estou ouvindo bem, pode falar, Zé. Doutora Gabriela, eu gostaria de saber o seguinte, de uma forma bem prática. As empresas, é comum no mercado, por exemplo, pedir informação para outras empresas, se é um bom pagador, se é uma empresa que não tem problema, né? Como que nós devemos proceder nesse caso? Estou falando aí já no caso de empresa, não de funcionário, né? Tá. Essas pesquisas de crédito, de fato, são bem comuns, né, José? A LGPD não vai aniquilar essas pesquisas. Então, você pode conversar com os seus parceiros comerciais, com suas empresas, os seus prestadores de serviço, enfim, fazer essas pesquisas. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum. O que vai ter que ser observado é se você vai reter essas pesquisas, de que forma você vai guardá-las? Quem vai ter acesso a elas?
você tem base legal para fazer essas pesquisas? Ou seja, a lei deixa você fazer essas pesquisas? De que forma você descarta essas pesquisas? São essas perguntas que a lei vai começar a fazer, entende? Então, quando a gente fala de adequação, a gente fala disso. Ora, se você vai ter uma relação com um prestador de serviço, vamos supor, você tem um prestador de serviço, e aí você vai fazer uma pesquisa para ver se aquele prestador de serviço, enfim, tem idoneidade para prestar a atividade que ele faz. E aí você faz uma pesquisa de crédito, você faz uma pesquisa na Receita Federal, você faz uma pesquisa judicial para ver se ele tem muitos processos, você faz pesquisas. Essas pesquisas vão ser guardadas por você? Elas têm que ser guardadas do jeito que a lei pede. Ou seja, ela tem que ser registrada, ela tem que ser guardada num ambiente seguro, ela tem que ser compartilhada com quem realmente vai usar. Ou seja, precisa todo mundo da empresa ter acesso ao endereço residencial do sócio? Porque é isso que sai lá numa pesquisa Serasa, por exemplo. Numa ficha da Junta Comercial aqui de São Paulo, sai endereço residencial. Será que todos nós precisamos? Ou pode ser só a diretoria? Ou pode ser só quem está avaliando essa empresa? A lei ela vai pedir isso. Cuidado. Tenha cuidado. Só que você tem que poder comprovar que você teve cuidado, né? Não basta você falar assim, não, eu tive cuidado, fui só eu que vi. Você tem que provar, né? O direito, ele trabalha com provas. Então, para que você comprove que você está adequado, você tem que implementar um projeto de adequação. E como que é? Você vai registrar isso. Você vai falar assim, olha, os meus dados comerciais de pesquisa de crédito são feitos dessa forma. Os meus dados com os meus funcionários são feitos dessa forma. E é isso que os projetos de implementação fazem, registrando essa situação, né? Dando veracidade às alegações da empresa. Tá, entendi. Em outras palavras, quando a gente fala em processo, nós estamos lembrando um pouco da ISO 9000, não é isso? Quer dizer, a gente precisa ter Lembra documentado. bastante, Gilson, é isso mesmo. A gente precisa ter documentado, Zé, a gente precisa ter documentado. Eu vou fazer contato, doutora, me corrija, eu vou fazer contato para saber do CNPJ da empresa. Se a informação que eu recebi é só CNPJ, ok, beleza, eu posso ter registrado lá que o trato do CNPJ vai ser de tal maneira. Agora, se junto com o CNPJ vier a informação da pessoa física, vier a informação de CPF, nome do camarada, endereço e tal, tem que estar contemplada em algum documento que atenda às normas da LGPD, como é que você procede com isso. Quando o meu operador de crédito foi lá e pediu informação, seja no Serasa ou seja por uma empresa do setor a qual a gente estabelece relação de parceria, ele me manda o dado de um possível cliente meu que eu estou analisando, se vier informação só de pessoa jurídica, vai para um lado, ok, sem problema. Se vier pessoa física, eu preciso estar contemplado numa regrinha lá, o que o meu funcionário que recebeu essa informação vai fazer. É mais ou menos isso, né, doutora? Sim, exatamente. E, Gilson, pensando na distribuidora, ela faz esse intermédio, né? Esse meio de campo entre os estabelecimentos, entre a indústria, né? Então, muitas vezes, ela vai agir como operadora. Então, ela mesma pode não ter dados pessoais fluindo ali com ela. Mas, se o estabelecimento, se a indústria não se atentou e não cumpriu, a depender do caso, ela responde de forma solidária. Então, ela tem que ter esse cuidado, inclusive jurídico, tá? O que o doutor Castelo trouxe no começo é muito importante, criar salvaguardas jurídicas, ou seja, blindar as operadoras e blindar as controladoras de responsabilidade civil. Porque o exemplo que o doutor Castelo trouxe, que é muito legal, foi de um titular que teve uma indenização de R$10 mil. A gente tem o exemplo da linha A4 amarela, que foi julgada semana passada, antes da LGPD, tá? E não houve vazamento de dados. Foi procedimento. Alguém questionou o procedimento e entrou com uma ação. Teve uma indenização de R$100 mil, que muito provavelmente vai ser majorada em segunda instância, ou seja, vai aumentar. Então, é disso que nós estamos falando.
Quando eu traço o paralelo entre controlador e operador, é para que vocês consigam visualizar que muitas vezes nós não temos dados pessoais, mas com quem nós trabalhamos possui. Você entende? E é esse o risco que é preciso guardar. É esse risco que é preciso ser observado. Porque se acontece algo lá, você responde junto. E se você não tem um bom instrumento, se você não tem um bom contrato, se você não tem uma boa adequação em conjunto, você acaba tendo um prejuízo aí também. Gostaria de... Tá. Pode falar, Zé. Eu gostaria de fazer uma pergunta, é o seguinte, é comparado a empresa a dados pessoais? Digo pelo seguinte, porque é normal numa consulta de empresa para empresa, para cadastro, né? Falar sobre o faturamento, pagamento, paga bem, paga pontual ou não, né? Então, eu gostaria de saber se existe essa equiparação de, vamos dizer, da empresa com os dados pessoais na lei, né? Olha, José, o que existe, eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta. Eu vou falar aqui, se eu não entendi, você pode me interromper, tá? O que acontece é assim, quando você está falando de faturamento, se não existem dados pessoais ali, a LGPD não vai entrar ali, tá? O que a LGPD vai entrar mesmo que exista empresa entre empresa, o seu contato direto, sabe assim? O seu contato direto com a empresa X, que está registrado lá no seu sistema, nome, João, telefone tal, e-mail tal, essas são informações pessoais, são informações que a LGPD vai cuidar. Porque se, por exemplo, há um vazamento ou um descumprimento da sua obrigação de cuidado desses dados e vazar o nome dessas pessoas e o e-mail dessas pessoas, torna a relação que você tem com essa empresa e do titular vulnerável. O titular pode, por exemplo, sofrer algum tipo de incômodo, ainda que sejam dados mínimos, né? Nome e e-mail são dados mínimos, mas ele pode sofrer algum tipo de incômodo. Então, isso entra na LGPD. Tudo que eu possa identificar uma pessoa entra na LGPD, tá? Dado de pessoa identificada e identificável. Ok, é isso mesmo. Tá, É isso mesmo. Obrigado. Legal, ficou claro, Gabriela. É o seguinte, Zé, porque, veja, pessoal, quando a gente fala da LGPD e falar de pessoa física, de marketing de varejo, né, de relação de varejo, fica fácil. Eu vou na Cirela, compro um apartamento, dou um monte de dado lá e vazou meu dado. É o Gilson que foi lá comprar, não é um CNPJ. Eu vou lá na CIA, faço uma compra, vazou meu dado, como vazou outro dia aí de um monte de aposentado e etc. Quer dizer, fica fácil de identificar. Na relação de business to business, que é o nosso caso, quer dizer, você falar de empresa com empresa, às vezes começa a surgir confusão. Mas eu acho que a doutora Gabriela, ela foi muito feliz quando ela disse o seguinte, ó, é praticamente impossível você ter relações de troca de informações falando só de CNPJ. Em algum momento, você vai ter que lastrear esse CNPJ por quem deu essa informação. Ó, quem te passou? Eu sou o Gilson da empresa A e, além do Serasa, eu faço consulta com as empresas parceiras minhas da minha rede de relacionamento para análise de crédito. Então, o Gilson da empresa A está falando com o João da empresa B. Eu estou lá, ele está me passando informação comercial, que não tem informação pessoal nenhuma, mas o dado do João, que ofereceu a informação, está na minha máquina, está no meu controle. Então, de alguma maneira, eu vou ter que registrar o que é que eu faço com a agenda de e-mail, com a agenda de contato, né? Mesmo que sejam contatos, de certa maneira, não tão formais mediante contrato, mas que eu tenho ele lá e que eu coleciono e que eu guardo, que vai significar que se um hacker entrar no meu computador e pegar a minha agenda dentro da empresa, ele vai poder... É a história, doutora, não sei se vai ajudar, de quando as pessoas clonam o WhatsApp de alguém. É verdade? Quer dizer, clonou o WhatsApp do cara, vai pedir dinheiro emprestado para a tua família toda lá, quer dizer, o que a lei está preocupada é com isso.
Você, de alguma maneira, tinha um dado de uma pessoa física e não cuidou dele. E o que aconteceu? Ela vai ser lesada por alguma maneira, né? O que o que a lei diz, Gilson, e nós que trabalhamos na área também, é o seguinte: o dado pessoal, ele é um bem do titular. Então, ele é como se ele fosse, por exemplo, o seu carro. E você vai emprestar o seu carro para quem você quiser. Você pode emprestar o seu carro para fazer para sua esposa, você pode emprestar para sua filha, você pode emprestar o seu dado pessoal para fazer negócio, você pode emprestar o seu dado pessoal para comprar um serviço, e você empresta. Para quem você está emprestando, tem que cuidar. E como que vai mostrar para você que está cuidando? Através dessas disposições. Né? Ele tem que provar para você que está cuidando. Então, o dado é do titular. Nós usamos os dados pessoais porque eles são emprestados a nós. Nós temos que nos reportar ao titular, ao dono do bem, né? Ao dono do carro. É ele que tem que saber o que está acontecendo. Então, tudo que o setor empresarial tem que fazer é para provar isso, para comprovar que ele está cuidando. Tá? E aí a gente fala até de monitoramento de chão de fábrica, tá? São dados sensíveis, por exemplo. Super sensíveis. E será que esses funcionários, por exemplo, têm ideia de que eles estão sendo filmados com qual finalidade? Isso é escrito, isso não é? Todas essas nuances vão aparecendo quando a gente vai entrando nas relações B2B, a gente vai vendo que tem mais dados do que a gente imagina. Exatamente. Né? O detalhe é o seguinte: depois que essa pandemia passar, a regra é nunca mais vai a uma reunião de network que aceite cartão de visita de ninguém, né? É mais ou menos esse esquema aí, né? Quer dizer, não, obrigado, não quero seu dado. Mas, enfim, o que você está me dizendo, então, parece o seguinte: ó, é inevitável que qualquer empresa, seja ela que atende varejo ou que atende só mercado empresarial, é inevitável que ela tenha esses processos acertadinho, arrumadinho, bonitinho, registrado, né, como se fosse lá os procedimentos de ISO, do que ela faz e de como ela trata esses dados, quais as responsabilidades. Inclusive, doutora, em relação a descarte de dado, isso também precisa ser registrado? Tem regra para isso? Eu fico com o dado e descarto como eu descarto? Tem regra. Tem regra e é necessário comprovação, né? Pelos meios digitais, a gente consegue comprovar quando um dado é eliminado. Isso é possível. Aí você pergunta para mim, mas e se eu jogar uma folha fora, como que eu vou comprovar isso? A gente comprova isso através de política de privacidade, né? A política de privacidade é um documento onde é detalhado tudo que é feito com dados, até o descarte. Eu gosto de citar um exemplo que, dentro de um dos projetos que nós fizemos a implantação aqui na Lopes, a gente viu, por exemplo, que as impressões erradas de olerite eram utilizadas para rascunho. A hora que você virava, tinha dados extremamente sensíveis, né? Então, imagina o risco que isso causa. Olha só. E uma das medidas que a gente teve foi exatamente, olha, esse tipo de informação você precisa descartar para que ela não seja reconhecida. Então, você tem que ter um triturador, você tem que fazer isso de uma maneira padronizada, né? É importante, sim. Parece besteira, mas não é. Coloca a empresa num risco desnecessário. Fala, Diego, pode falar. Endereço, porque você falou de duas coisas. Você falou, tipo, de transportadora, eu estava pensando, porque a gente também atende cliente final. A gente chega lá, tem consumidor final. E daí a gente tem a base de endereço, vou fazer a entrega, está tudo ali, está tudo na nota que vai, os documentos que vão, todo com o prestador de serviço e vai. Até onde eu vou ter essa responsabilidade? Diego, quando o titular oferece, né, ele dá o bem dele, né, o dado pessoal dele, para você realizar um serviço, você não precisa ter o consentimento dele escrito, por exemplo, né? É um legítimo interesse ali da relação. Ele está oferecendo o dado dele para que a atividade, o negócio seja realizado.
O que você precisa ter enquanto transportador, enquanto empresa, por exemplo, é um registro de que você vai cuidar daquele dado nos parâmetros da lei. Então, você precisa ter registrado como você faz essa operação, de que maneira, como aquilo é cuidado, se aquilo é descartado depois de quanto tempo, se aquilo é compartilhado eventualmente com alguém, de que forma. Então, ainda que você não tenha escrito com o próprio titular, com o próprio consumidor, um consentimento, como aquilo vai ser realizado, porque senão seria inviabilizar todas as operações, você precisa ter para a sua manipulação, para o seu manuseio, um registro do que você está fazendo. Isso não quer dizer que você tem que colocar por consumidor, mas você tem que deixar aquilo explícito naquela operação com consumidores finais, como que você faz, qual é a segurança que você dá àquele titular. Porque pode ser que um dia não somente você seja fiscalizado, mas que esse titular, por exemplo, pergunte para você, né? Ou que para fechar um outro tipo de negócio, uma empresa queira saber como que você cuida disso, né? Porque é o que também a gente conversou aqui. A LGPD hoje, ela é um requisito, porque ela é uma lei que está em vigor e tem que cumprir, mas ela também é um diferencial comercial, né? Ela tem esse lugar também. Eu acho que aqui, não sei se vocês já chegaram a assistir uma propaganda do Itaú, por exemplo, que passa diariamente, que um reconhece o outro, começa a falar os dados, ele fala, não te conheço, mas conheço os seus dados. Isso é um exemplo que eu trago para mostrar que a LGPD, ela também é um diferencial comercial, e a tendência é que isso aumente cada vez mais. Mas respondendo a sua pergunta de forma objetiva, você precisa registrar, você precisa ter isso registrado dentro dos seus instrumentos, da sua documentação, como isso é realizado. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo aqui, talvez tenha sido essa a grande preocupação de um dos nossos conselheiros, né? Depois de ouvir essas explicações bem didáticas sua, Gabriela, o Cláudio Moura estava com uma preocupação muito grande, que ele dizia o seguinte, o assunto é sério, todo mundo vai ter que registrar o que está fazendo, vai ter que estar com os dados ali sob guarda e explicando como é que faz as coisas, mesmo que não tenha relação direta com pessoa física, que, como o caso do Diego, ele não vai precisar pedir autorização. Hoje, qualquer site que você vai, nós temos uma política, você autoriza usar seu dado, você clicou ali, você autorizou, tudo bem, nós não vamos precisar fazer isso, mas, de qualquer sorte, nós vamos ter que ter um registro, como, voltando lá ao exemplo da ISO, essa entrega eu faço, depois eu descarto dessa maneira, eu guardo de tal forma, ou assim por diante. E um outro detalhe importante também, gente, voltando à questão da ISO, que eu me lembro que quando teve esse boom de ISO 9000 lá em 1990, eu estava ligado às montadoras do ABC. E aí as políticas das montadoras eram o seguinte, nenhum fornecedor da Volks, por exemplo, poderia ser fornecedor se não tivesse implantação de controles de qualidade registrados, ISO, padrão ISO. Então, eu acho que pode ser que no futuro, se isso não for só uma moda, se essa coisa se configurar como uma prática comercial, daqui a pouco você vai fazer relação comercial e o camarada vai querer saber quais são as suas adequações da LGPD, ou você vai ter que assinar um termo com ele na relação comercial de que você trata disso, etc. Quer dizer, em outras palavras, pessoal, nós vamos ter custo com esse negócio e vamos gastar tempo para se adequar a essa nova legislação. Se tem alguma coisa de bom nisso para nós que somos empresários, talvez é pensar do lado da pessoa física, que nós estamos colaborando para que os nossos filhos vivam num ambiente um pouco mais saudável de troca de dados e que a gente não seja tão espionado. Mas a gente já vem discutindo essa história do BBB tributário já faz tempo, né? Nota fiscal eletrônica, e aí o camarada cruza dado daqui com ali. Então, quer dizer, para nós, empresários, não vai ter jeito. É mais alguma coisa que nós vamos ter que fazer, é mais dinheiro que nós vamos ter que gastar para se adequar a essa realidade. Pode ser que a gente não seja suscitado por uma fiscalização ou por algum cliente, mas, se for, é importante, como disse o doutor Luiz, que a gente tenha isso organizado,
porque daí as sanções elas podem ser vultuosas, né? É mais ou menos isso, né, Luiz? Na verdade, você tem que ter a comprovação que a empresa está adequada, né? Porque o vazamento de dados é muito difícil você falar que não vai acontecer com uma adequação. Você só tem que estar preparado, porque se um dia acontecer algo, aí sim você tem lá o projeto de adequação pronto, todas as políticas implantadas. Então, isso é importante. Por exemplo, tem uma grande empresa de software que ela está respondendo um processo, o valor da multa aplicada foi de 2,5 milhões. Esse processo, eu vou até pegar aqui para vocês, deixa eu só abrir aqui, eu já vou lhe falar aonde que ele está. Está no TRF ainda, TRF3. É um processo de 18 de março de 2021, ou seja, as sanções não estão nem valendo ainda, porque é para agosto, mas o valor da multa aqui já são 2,5 milhões. Então, por quê? Porque essa empresa não tinha uma correta adequação e deixou vazar alguns dados, né? E mesmo não tendo as sanções ainda previstas na lei sendo aplicadas, ela já está sendo condenada a um pagamento de uma multa de 2,5 milhões. E aqui alega-se como direitos difusos e coletivos, né? Isso vai para um fundo. Então, assim, é muito complicado, tem que tomar muito cuidado. Essa questão, Gilson, que você falou do Big Brother tributário, né? Isso é outra situação também, que o fisco tem acesso a todos esses cruzamentos, então ele acaba fazendo isso constantemente, né? Nós até desenvolvemos um programa aqui no escritório para poder fazer esses cruzamentos que o fisco faz. E pasmem você, Gilson, 99,9% das empresas fazem esses cruzamentos de forma errada. Sempre existe uma obrigação acessória, uma declaração que não bate, e isso é uma porta de entrada para o fisco. E aí o que acontece? Da mesma maneira que isso é feito no aspecto tributário, na lei geral também vai acontecer, porque vai ser fácil verificar isso. Tá. Tem uma pergunta aqui, gente, que eu acho que é importante, que é em relação aos funcionários, né? Questão ao funcionário das empresas, basta você ter registrado lá, atendendo a LGPD. Como é que você vai tratar esse dado? É o suficiente? Ou você precisa também, ou seria mais eficaz, você fazer uma adequação do contrato de trabalho desse camarada? Como é que fica isso, doutor? E a Gabriela vai poder falar para a gente. É da Ana Carolina, né? Ana Carolina, tem que ter os dois e tem que ter mais. Ai, meu Deus! A verdade é essa. Eu sempre falo, né? A execução de medidas isoladas não deixa a empresa adequada à LGPD. Tem muita gente que acha que é só alterar contrato ou só redigir política de privacidade que tem modelo na internet. A gente vê bastante gente vendendo isso, tá? Não estou falando das pessoas dos empresários, das pessoas que estão procurando se adequar e fazem essa busca. Estou falando que tem muita gente que vende isso. Isso não é adequação à LGPD. Tá? A LGPD exige uma série de boas práticas. Então, ela vai exigir uma política de privacidade, ela vai exigir uma revisão de contrato, ela vai exigir uma revisão de procedimento. Procedimento que eu falo é o seguinte: saiu para tomar café, é procedimento escrito bloquear o computador, por exemplo? Isso está lá? Porque tem que estar. Então, procedimento quando você tem acesso, por exemplo, o RH tem acesso, lá tem o seu programa RP de acesso. O pessoal do comercial consegue ver algo do programa do RH? São pequenos procedimentos e sistemas. O funcionário ele consegue baixar um programa no computador ou somente com a senha do administrador? Tudo isso tem que ser revisto. E tudo isso tem que estar na política de privacidade. Uma política de privacidade interna, uma política de privacidade externa, que você vai dizer para os seus fornecedores, para os seus prestadores, como que você vai lidar com os dados deles. E uma interna, você e os seus funcionários, você e os seus, tá? Políticas de retenção de dados, políticas de eliminação, políticas de armazenamento. Então, na verdade, é uma série de documentos que vai virar um documento só,
que é um relatório jurídico final, que você vai ter ali como comprovação. É isso. Então, Ana Carolina, nos casos de funcionários, não somente uma política e não somente um contrato, os dois, e que lá esteja descrito exatamente o que acontece e registrado nos termos da lei. Tá? Então, a adequação, e eu reforço muito nesse sentido, viu, Gilson? Eu sinto que até uma função minha, enquanto profissional, de que vocês saiam, pelo menos com isso compreendido, com esse ponto absorvido. Execuções de medidas isoladas não deixam adequados, tá? Porque tem infelizmente, né, tem muitos profissionais se valendo dessa lei, desse momento que nós estamos vivendo, para acabar colocando medidas que não vão deixar a empresa adequada à lei, vai causar mais prejuízo, vai ser um investimento que não vai ter um retorno, então é importante que isso seja bem apreendido, tá? Tem que fazer de um tudo, tem que fazer tudo que está na lei. Tá legal. Eu entendi. Temos mais alguma questão para ser colocada para a doutora Gabriela? O assunto é atraente e é vasto, quer dizer, a gente sabe que nós temos uma legislação e adequar-se às novas legislações requer tempo, requer dedicação, não é num bate-papo de 45, 50 minutos que a gente vai conseguir fazer isso, e senão também depois começa a ficar muito cansativo. E se não tem nenhuma colocação, então eu vou partir para os finalmente, antes de agradecer ao doutor Luiz e a doutora Gabriela, mas deixar o recado, como a Gabriela também falou, né, o importante dessa reunião é deixar um recado da parte do Sindicider, que é o seguinte: não tem jeito, nós vamos ter que se adequar a essa realidade, vai ter que gastar dinheiro, vai ter que nomear um funcionário que vai ser o responsável por isso, e esse cara, então, vai sair, vai fazer curso, vai atrás, e aí vai contratar, vai identificar os profissionais corretos no mercado e vai identificar a assessoria para poder implantar essas coisas, se a gente quiser fazer do jeito certo, se a gente quiser estar, né? E eu acho que esse é o aconselhamento que o Sindicider passa, temos que fazer a coisa correta, porque as sanções podem machucar, né? É a história que a gente costuma dizer aqui sempre, viu, Luiz e Gabriela? A inadimplência no nosso setor, ela é baixa, mas ela ocupa uma preocupação muito grande aqui dentro do Sindicider, porque quando ela acontece, os valores são muito vultuosos, sabe? Então, eu acho que essa LGPD é um pouco disso, né? Quer dizer, a gente tem que se preocupar, mesmo que a gente trate poucos dados de titulares de pessoas físicas dentro das nossas empresas, mas a gente tem que se preocupar, porque parece que vai ser uma tendência do século XXI essa ideia de proteger dados de pessoa física, nós temos que estar adequado a isso, porque diante de uma sanção dos órgãos federais, isso pode machucar muito a empresa. E também, do ponto de vista comercial, se a gente não tiver adequado, a gente pode perder bons negócios. Tá certo? Então, eu queria agradecer ao doutor Luiz, agradecer à doutora Gabriela, do escritório Lopes e Castelo, são parceiros do Sindicider, dizer para vocês que estão participando que nós estamos de portas abertas aqui para trocar ideia, para levar vocês, o escritório está aí para trocar ideia, para ver caso a caso. O objetivo do Sindicider é dizer o seguinte: nós temos uma nova lei, nós estamos preocupados e estamos tentando acender o farol amarelo para os nossos associados. Daí para frente, cada um tem uma estratégia de negócio, cada um tem um mecanismo de gestão, a gente não pode se interferir nisso, né? Mas o escritório está aí de portas abertas, o Sindicider está aqui para ajudar na orientação, doutor Luiz e doutora Gabriela são especialistas nesse assunto. O importante é não jogar esse assunto no sexto arquivo, sabe, gente? Isso aí é uma lei que não pegou, deixa para lá, porque a sanção, como nós já falamos, pode machucar muito a empresa, ok? Doutor Luiz, doutora Gabriela, muito obrigado a vocês. Luiz, obrigado, viu? Eu que agradeço, Gilson. É importante essas colocações que você fez, até porque assim, a Lopes e Castelo, na verdade, foi um escritório que nasceu dentro do segmento, dentro do setor, né, metalúrgico, principalmente no aço. Esse ano nós fizemos 15 anos, e há 15 anos nascidos dentro deste segmento, desde do primeiro cliente, que, na verdade, nós montamos o escritório em razão de uma empresa desse segmento,
que tanto pediu, vamos fazer, acabei montando o escritório, e ao longo desses 15 anos, eu corroboro com tudo isso que você falou, que a gente vê que é uma dificuldade mesmo no setor, e sempre que tem alguma situação nova, a gente entende que precisa alertar de fato. Mas eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a Lopes e Castello, a doutora Gabriela poder explanar sobre a LGPD, e é uma parceria constante, o que vocês precisarem a gente está à disposição. Se quiserem conversar de novo sobre esse assunto, sobre outros assuntos, podem contar com a gente, tá bom? Agradeço a todos vocês. Valeu, obrigado. Doutora Gabriela, muito obrigado, viu, pela sua aula aqui, e não vai faltar oportunidade para a gente voltar a falar com os nossos associados, tá ok? Com certeza, muito obrigada a todos, obrigada, Gilson. Fico à disposição pelos canais da Lopes e Castello, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma orientação, nós estamos à disposição de vocês, com certeza. Tá legal, obrigado, gente. Agradeço também ao Zé Carlos, nosso conselheiro, ao Cláudio Moura, que está com a gente aqui. Obrigado, Fernanda, na operação. E até a próxima. O Síndice está de portas abertas. Qualquer dúvida é só procurar a gente aqui. Forte abraço a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.